Olá para você que está assistindo ao Espaço Aberto, programa aqui da TV Câmara Bauru. Em agosto é celebrado o Dia do Orgulho Lésbico e também o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Para marcar a data, o Sesc Bauru promove a Mostra Delas, com exibições de filmes gratuitos no auditório da unidade aqui de Bauru. Para a gente falar sobre esse evento que vai acontecer durante esse mês todo, a gente está aqui com a Etienne Amaro, também conhecida como Tica, que é a técnica de programação do Sesc Bauru. Seja muito bem-vinda aqui para falar sobre esse momento de cultura aqui na nossa cidade. Olá, Carolina, tudo bem? Eu acho bem importante a gente falar sobre essa questão da cultura e ainda mais essa questão do cinema, né? Aqui no Sesc Bauru, o cinema ele é gratuito, acontece todas as quintas e a gente está trazendo essa mostra temática agora em agosto. Então, antes da gente falar dos filmes que estão nessa mostra, que serão exibidos, conta um pouquinho pra gente sobre a mostra e sobre a decisão, né, essa opção de vocês trazerem essa temática ao Sesc justamente agora em agosto. Sim, então, em agosto nós temos duas datas a celebrar muito importantes, que é o Dia do Orgulho Lésbico, comemorado no dia 19 de agosto, e o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, comemorado no dia 29 de agosto. Uma das questões que regem a pauta LGBTQIAP+, é justamente quando houve essa transformação da sigla de GLS para que foi LGBT, o L ser colocado na frente para justamente ter mais visibilidade às mulheres lésbicas, né, que ainda ficavam um pouco esquecidas nessa questão da pauta. Então, a gente quis realmente trazer esse protagonismo, essa representatividade das mulheres LGBTQ+, através dessa mostra de cinema, que é a mostra delas, né, que foi toda construída pensando nessa questão do protagonismo e da representatividade. E uma dessas questões também é na questão que os filmes da mostra são de diretoras mulheres. Inclusive, a Celine Chama, que é a diretora do o Retrato de uma Jovem em Chamas, ela é uma mulher lésbica. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Nessa mostra são 3 filmes que serão exibidos. Nessa data agora que a gente está gravando, um deles já foi exibido e ainda tem outros 2 a passarem na programação. Então fala um pouquinho sobre esses filmes e se foi difícil fazer essa seleção dentro desses critérios que vocês se propuseram a trazer para a mostra delas. Então, justamente quando a gente começou a concepção dessa mostra, pensando nessa representatividade, nesse protagonismo, a princípio a gente trabalhou com alguns diretores homens, mas aí repensando nessa curadoria, nessa pesquisa, a gente pensou, se a gente está pensando mesmo nesse protagonismo, por que não diretoras mulheres em relação a essa pauta? Para reforçar ainda mais essa questão de protagonismo da mulher LGBTQ+. Junto com a produção, a gente fez essa curadoria, pesquisou a respeito desses filmes, as histórias por trás das produções desses filmes. Então a gente chegou nessas 3 representações. A gente sempre tenta nas mostras de cinema do Sesc dar visibilidade para filmes que também fujam um pouquinho da questão do hollywoodiano. Não que seja um problema, a gente também traz esses que têm vamos falar, um apelo mais popular, mas a gente também procura trazer filmes que ali estão escondidinhos, né? Que às vezes as pessoas não têm tanto acesso através da televisão ou até de streamings, para que eles possam acessar esses filmes de maneira gratuita. E aí, fazendo essa curadoria, toda essa pesquisa, nós chegamos a esses 3 títulos. O filme que abre a mostra, ele já tem um marco, porque ele é um filme de 1931, foi durante o regime nazista na Alemanha. A diretora, que é Leontine Sagan, ela produz esse filme, né, que é o Senhoritas em Uniforme, durante esse período, que é um período extremamente crítico na Alemanha, e por conta da temática, né, foi a primeira vez que a temática, né, do amor homossexual entre mulheres, com a temática lésbica e tratando da temática lésbica, foi o primeiro filme que foi produzido. E por conta do seu conteúdo e por conta do regime instaurado, na época, ele foi banido. Então, ele ficou durante muitos anos banido. Então, a gente achou muito importante que ele abrisse a mostra para falar dessa questão de luta, dessa questão de histórico e de entender todo esse posicionamento, que ele sempre existiu.
mas ele foi banido, ele foi excluído, ele foi acobertado. Então, trazer à luz esse filme, abrindo a mostra, foi um marco muito importante. O outro filme é O Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme mais recente, que é de 2019, com a diretora francesa Céline Sciamma, e ele tem toda uma construção poética dessa questão do descobrimento, do amor, uma questão também da repressão, e a gente tratando dessa questão do amor romântico, né, e das barreiras que esse amor entre duas mulheres ele enfrenta. Então, assim, as cenas foram costuradas sem essa trilha sonora para que os espectadores do filme conseguissem sentir na pele as emoções, tudo aquilo que se passava com as personagens. E foi uma escolha brilhante da Celine, porque realmente passa isso de maneira muito realística, né? A gente sai desse plano um pouco do fílmico e mais para esse plano realístico. A gente consegue evidenciar aquilo que está se passando. Então também foi uma escolha bem assertiva. E para fechar a nossa mostra, a gente tem o Rafik, que é de 2018, também um filme mais recente, que é da diretora Wanuri Kawi, né, que é uma diretora queniana. Ele demorou 6 anos para ficar pronto, tem a participação de diversos países ali para essa produção acontecer de fato. E Rafiki, na língua Swahili, que é uma das linguagens ali do Quênia, significa amiga. Então, é uma maneira das pessoas que são homossexuais se referirem aos seus parceiros, namoradas, namorados, maridos, esposas, quando não é possível dizer que é parceiro, porque lá é considerado crime, né? Você ter parceiro do mesmo sexo que você. Então, é uma maneira de poder comunicar que é o seu parceiro passando desapercebido. Então, isso também foi uma das questões que a gente colocou em pauta, né? Que por mais que a gente tenha essas datas, por mais que a gente tenha essa luta, ainda assim a gente tem um longo período pela frente, não esquecer, né? Porque a gente sempre coloca direito conquistado não é direito garantido. Então a gente sempre tem que reforçar, sempre tem que pensar, levar a reflexão de fato dessas pessoas e não esquecer o papel delas na sociedade. E falando justamente dessa reflexão, essa mostra tem o objetivo de trazer algumas discussões e reflexões para o público que for assistir a esses filmes. Inclusive, existe algum momento de troca de ideias antes ou após o filme para o pessoal participar também? A princípio, nesse primeiro momento da mostra, a gente está trabalhando com essa reflexão através do cinema mesmo, dessa linguagem. Então, trazendo esses filmes, né, eu até fiz um vídeo falando um pouco dessas curiosidades a respeito do filme, a gente colocou lá no Instagram do Sesc Bauru, falando das curiosidades a respeito desses filmes, justamente para instigar o público a conhecer esse trabalho, a vir assistir a mostra e ter as reflexões a partir dessa experiência cinematográfica que a gente também acha muito importante. Fora as discussões, os bate-papos que a gente fomenta no Sesc Bauru também e que vão acontecer nesse mês de agosto através do projeto Vez e Voz, que é um projeto muito importante aqui da unidade, que já fomentam, mas trazer essa experiência de uma maneira cinematográfica. A gente achou bem importante. E aí, o que as pessoas vão sair dessa sessão, né? Quais são as reflexões que elas vão ter através desse contato artístico, que eu acho que é muito importante a gente pensar também, para além das discussões, como a gente tem essas afetações através da arte. E nada melhor do que a sétima arte para ter esse toque nas pessoas. E você falou das curiosidades, inclusive eu não sei se o pessoal de casa percebeu ao ouvir você falar desses filmes, mas cada um dos filmes é de um país diferente, então também tem essa intenção de trazer essa pluralidade mesmo, né? Sim, a gente também, nas nossas curadorias, a gente sempre presta bastante atenção nessas produções que colocam-se de filmes estrangeiros, né? Mas de filmes que estejam ali fora do escopo hollywoodiano, para a gente pensar nessas produções que são extremamente importantes, que são efervescentes, que elas são muito importantes e que às vezes a gente não tem tanto acesso. Então a gente sempre busca fazer essa curadoria, pensando em outros países, em outros nichos de pensar o cinema mesmo para além dessa questão hollywoodiana. Bom, e agora vamos explicar para o pessoal que estiver interessado
Aí nessas exibições da mostra delas, como que faz? Porque as exibições são gratuitas, né? Então como que as pessoas podem garantir o seu ingresso, chegar na hora? Conta pra gente. Então, sempre no dia da exibição, às 14 horas, pode ser através do aplicativo ou do aplicativo da Credencial Plena, ou através do site do Sesc, e no dia da exibição, com 1 hora de antecedência. Então, a exibição é às 19h30, às 18h30 já pode fazer a retirada desse ingresso gratuitamente ali na nossa central de atendimento. E como que foi o público no primeiro dia da exibição? A gente teve um público muito, muito bom mesmo. A gente se surpreendeu, porque é um filme muito antigo, né? A gente sempre fala dessa questão do cinema, da questão das novidades, né? E por ser um filme de preto e branco, de 1931, um filme estrangeiro, que ele é legendado, né? Então ele é na língua corrente, ele é no alemão. A gente teve um público muito, muito bom. Então a gente está muito feliz com essa recepção da mostra delas. Então, muito obrigada pelas informações sobre a mostra delas. E só para a gente terminar mesmo, essas exibições cinematográficas, né, continuam no Sesc Bauru a partir da mostra também? Sim, agora no Sesc Bauru a gente está trabalhando com as mostras temáticas, então cada mês a gente vai trabalhar com uma mostra. Dando um spoiler, assim, em setembro também teremos uma mostra, e aí vai englobar as terças-feiras também. Já já vai sair no nosso caderno de programação a respeito dessa mostra, qual vai ser a temática, quais vão ser os filmes, e seguimos nos outros meses sempre com o cinema com gratuidade. Tá certo, então fica a dica para o pessoal acompanhar as páginas do Sesc Bauru para poder acompanhar essas mostras, em especial agora em agosto, a mostra delas, que traz essa temática, né, do orgulho do mês lésbico aqui para Bauru. Então, muito obrigada, Etienne, pelas informações e obrigada a você também que acompanhou o Espaço Aberto aqui da TV Câmara Bauru.